o sopro de Deus que curou minha vida. Luciana sempre foi uma mulher de luta. Filha de nordestinos que migraram para São Paulo em busca de uma vida melhor, ela aprendeu cedo que o trabalho duro era o único caminho. Aos 22 anos, já era mãe solteira de 2 filhos, Davi e Sara, e trabalhava como auxiliar de produção em uma fábrica de cerâmica em Santa Gertrudes, interior paulista. O serviço era pesado, 8 horas por dia respirando poeira fina de sílica, sem máscara adequada, só para garantir o pão de cada dia. Os primeiros sinais apareceram devagar. Uma tosse seca que não passava, cansaço extremo depois do trabalho, como se seus pulmões estivessem cheios de chumbo. Luciana ignorou. Até que um dia, ao subir as escadas do prédio onde morava, sentiu que ia desmaiar. O ar não entrava. Foi quando o médico soltou a bomba, silicose avançada. Seus pulmões estão fibrosados. Não há cura. Você tem, no máximo, 5 anos de vida se não parar de trabalhar agora. 5 anos. 2 filhos pequenos. Um aluguel atrasado. Dívidas que não paravam de crescer. Luciana sentou no chão do posto de saúde e chorou como nunca. Como eu vou deixar meus filhos sozinhos, Deus? Ela não tinha família por perto, o pai dos meninos havia sumido há anos, e a pensão que recebia mal dava para as despesas básicas. A médica ainda acrescentou: evite esforço. Oxigênio pode ser necessário logo. Naquela noite, Luciana olhava pela janela do seu quarto minúsculo, ouvindo os filhos dormirem, quando uma voz no rádio chamou sua atenção. Era a Rádio Universal, transmitindo um culto ao vivo. O pastor falava sobre milagres impossíveis, sobre Deus que restaura o que o diabo roubou. Uma mulher dava testemunho de uma cura de câncer após participar da corrente de oração dos 73. Luciana segurou o rádio como se fosse uma tábua de salvação. Se Deus curou ela, por que não eu? No domingo seguinte, com as últimas moedas que tinha, pegou 2 ônibus até a Catedral da Fé, em Campinas. Ao entrar, o impacto foi forte, centenas de pessoas cantando com fervor, mãos levantadas, um coro que parecia abalar os céus. Aqui tem poder, ela pensou. Um obreiro a abordou com um sorriso: irmã, precisa de oração? Luciana não segurou as lágrimas. Sim, meu irmão. Os médicos disseram que meus pulmões estão destruídos. Não tenho mais esperança. O obreiro a levou até a frente, onde o pastor estava ungindo as pessoas com óleo. Hoje é o seu dia, filha, disse o homem de Deus, colocando a mão em sua testa. Essa doença é obra do inimigo, mas Jesus já venceu na cruz. Luciana sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Quando o pastor ordenou: respire fundo, em nome de Jesus, ela obedeceu e, pela primeira vez em meses, o ar entrou sem dor. Mas o pastor advertiu: fé sem obra é morta. Você precisa entrar na corrente. Participar das campanhas. Não pode desistir na primeira batalha. Luciana sentiu, decidida. Naquela noite, ela voltou para casa com um folheto da campanha dos 31 dias de jejum e oração e uma promessa no coração. Os dias seguintes não foram fáceis. A tosse ainda vinha, as contas não paravam de chegar, e os vizinhos cochichavam: essa mulher tá louca, vai à igreja em vez de procurar remédio. Mas Luciana persistiu. Todas as terças e sextas, ela estava na fogueira santa de Israel, orando com lágrimas. Levou seus filhos para a escola bíblica das 10 horas, onde Davi e Sara aprenderam que Deus era maior que qualquer problema. Ela começou a dizimar, mesmo com o salário cortado pela doença. Se Deus mandou, Ele vai prover, repetia para si mesma. Até que veio o dia da vigília do deserto. Uma noite inteira de oração, jejum e guerra espiritual. Luciana chegou à igreja às 22 horas, com uma garrafa de água e a Bíblia na mão. O pastor falava sobre quebrar maldições familiares e algo dentro dela estalou. Essa doença não é minha. É herança de pobreza e derrota. Ela gritou, chorou, caiu no chão. As irmãs a ampararam enquanto ela clamava: Senhor, eu não aceito esse diagnóstico. Em nome de Jesus, meus pulmões são restaurados. De madrugada, exausta, Luciana teve uma visão. Sonhou que um vento forte entrava em seus pulmões, limpando tudo, como se fosse uma vassoura divina. Quando acordou, a tosse havia sumido. No dia seguinte,
foi ao médico para um check-up de rotina. O pneumologista, incrédulo, comparou os exames. Isso não faz sentido. Suas fibroses diminuíram. Sua capacidade pulmonar melhorou 40%. Como? Luciana sorriu, segurando a Bíblia contra o peito. Deus fez. Mas o milagre não parou aí. Uma semana depois, o pastor anunciou no culto: tem alguém aqui que precisa de um emprego? Luciana levantou a mão trêmula. Uma irmã da igreja, dona de uma padaria, se aproximou: preciso de uma gerente. Se Deus te curou, Ele vai te abençoar no trabalho também. Hoje, Luciana não só respira sem dificuldade, como é dona de sua própria padaria, frutos das ofertas que semeou com fé. No último domingo, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com Davi e Sara ao seu lado, disse entre lágrimas: muitos falam que a Igreja Universal só quer dinheiro. Mas quem está aqui sabe, Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. Eu dei o pouco que tinha, e Ele me deu tudo de volta em dobro. Minha cura não foi só nos pulmões, foi na alma. Aprendi que a fé não é esperar Deus fazer tudo sozinho, é lutar com Ele até a vitória. Hoje, Luciana é uma guerreira da fé. Todas as terças, ela está na corrente das 7 horas, intercedendo por outros doentes. Leva óleo ungido para os enfermos do bairro. E sempre repete a mesma frase para quem desanima: se Deus abriu o mar vermelho, Ele abre o seu caminho. Mas você tem que dar o primeiro passo. Porque milagre não é sorte. É obediência. É persistência. É crer quando tudo diz que não tem jeito. E Luciana sabe, quando o homem diz é impossível, Deus diz é só o começo. No mesmo ano em que Luciana recebeu sua cura, uma jovem chamada Mariana chegou à CCB arrastando mais do que uma doença, carregava uma maldição familiar. Desde criança, ouvia a mãe dizer: nossa família não tem sorte, minha filha. Todo mundo aqui adoece cedo e morre antes dos 40. Aos 27 anos, Mariana já sentia os primeiros sinais: dores fortes nas articulações, fraqueza que a deixava de cama por dias, exames que os médicos não conseguiam explicar. É herança, diziam os parentes, como se fosse um destino selado. Mas Mariana não aceitou. Uma vizinha, que via Luciana orando pelas pessoas na rua, a levou até a igreja. Se Deus curou ela, pode curar você também, disse com convicção. Mariana entrou arrasada, mas saiu com uma semente de esperança. Começou a frequentar as reuniões, mesmo quando as dores a faziam mancar. Nas terças, via Luciana de joelhos, chorando em oração por desconhecidos, e pensava: se ela confia tanto, por que eu não posso? Um dia, durante um culto de libertação, o pastor falou sobre quebrar maldições com jejum e oração. Mariana sentou no banco da frente, tremendo. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela, ela desabou. Não foram lágrimas de dor, mas de algo se rompendo dentro dela. Naquela noite, sonhou com uma corrente se partindo. Acordou suada, mas pela primeira vez em meses, sem dor. Os médicos ficaram estarrecidos. Os exames, que antes mostravam inflamações inexplicáveis, voltaram normais. Remissão espontânea, disseram. Mariana sorriu: não foi espontâneo. Foi Deus. Hoje, ela e Luciana se uniram em um ministério de visitação aos hospitais. Levam não só óleo ungido, mas testemunhos vivos de que Deus não olha para o passado da família, Ele olha para o coração que se rende a Ele. E assim, a cada terça-feira, mais uma história se soma à corrente de milagres. Porque na CCB, ninguém ora sozinho. A fé de um sustenta a dúvida do outro, e o impossível se torna apenas mais um degrau para a glória de Deus. Como Luciana sempre diz, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E hoje, Ele está te escolhendo. Na mesma semana em que Mariana recebeu a alta médica, um jovem chamado Rafael chegou à igreja arrastando uma mochila pesada e um coração ainda mais pesado. Ele tinha apenas 22 anos, mas os olhos cansados contavam uma história de anos de lutas. Viciado em drogas desde os 16, Rafael já havia sido abandonado pela família, presenciado a morte de amigos nas ruas e dormido em calçadas mais vezes do que conseguia contar. Aquela noite, porém, algo o trouxe até a porta da CCB. Não foi um convite, não foi curiosidade. Foi desespero. Ele entrou tímido, sentou-se no último banco e tentou se esconder atrás dos outros fiéis.
Mas Deus já o havia visto. Enquanto o coro entoava Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve, Rafael sentiu algo estalar dentro dele. Não eram lágrimas, era como se uma corrente invisível se rompesse. Quando o obreiro se aproximou para orar por ele, Rafael não conseguiu segurar o choro. Eu não mereço nada disso, ele gaguejou entre soluços. O obreiro segurou seus ombros com firmeza e respondeu, mas Jesus merece. E ele já pagou por você. Naquela noite, Rafael entregou a vida a Cristo. Mas a batalha não terminou ali. As primeiras semanas foram de tremores, suores frios e uma vontade louca de voltar para as ruas. Foi quando a irmã Maria, uma senhora de quase 70 anos que já havia criado 3 filhos sozinha, o levou para casa. Você vai dormir no quarto do meu filho que se mudou, ela disse, colocando um prato de comida na sua frente. E enquanto estiver aqui, vai aprender que família não é só sangue, é quem não desiste de você. Os irmãos da igreja se revezavam para orar com ele às 3 da manhã, quando o vício batia mais forte. O pastor o incluiu no grupo de jovens, mesmo ele sendo o mais velho ali. E toda terça-feira, Rafael subia ao altar não para pedir, mas para agradecer. Cada dia sem drogas é um milagre, ele repetia. Até que, 6 meses depois, o impossível aconteceu. Rafael foi aprovado em um curso técnico, arrumou um emprego como auxiliar de mecânica e, no dia da sua formatura, sua mãe, que há anos não falava com ele, apareceu na igreja. Ouvi dizer que você mudou, ela disse, com os olhos úmidos. Rafael a abraçou forte e sussurrou, não fui eu. Foi Deus. Hoje, Rafael é um dos líderes do Ministério de Recuperação da CCB. Ele não esconde as marcas no braço, mas as mostra como troféus. Cada cicatriz é um lembrete de que Deus tira a beleza das cinzas, diz aos novos que chegam quebrados. E quando alguém pergunta como ele conseguiu, Rafael sorri e aponta para o altar, não foi força de vontade. Foi joelhos no chão e mãos levantadas. Porque aqui, ninguém se salva sozinho, a gente se salva em família. E assim, a corrente de milagres continua. Porque na CCB, não há casos perdidos, só almas que ainda não encontraram o caminho de casa. E Deus, em sua fidelidade, sempre deixa a luz acesa. Na mesma semana em que Rafael compartilhava seu testemunho, uma jovem chamada Mariana entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, o vazio de uma infância roubada, a culpa de escolhas que a afundaram em noites sem fim. As mãos tremiam quando segurou o inário, e o coração batia tão forte que ela achou que todos ouviriam. Mas ninguém a julgou. Uma irmã se aproximou, colocou a mão em seu ombro e sussurrou, fica, filha. Aqui você vai encontrar paz. Mariana não acreditou de início. Já tinha ouvido promessas antes. Mas algo naqueles olhos sinceros, naqueles abraços sem interesse, a fez ficar. E quando o coro começou a cantar Deus é fiel, ele não muda, ela sentiu algo estalar dentro dela. Não foram palavras, foi uma certeza, aqui é diferente. Nos dias seguintes, ela voltou. Primeiro, só para ouvir. Depois, para chorar no fundo do templo, enquanto as irmãs oravam por ela sem nem saber seu nome. Até que uma noite, depois de um culto de libertação, a pastora a chamou pelo nome, algo que ninguém fazia há anos. Mariana, Deus tem um plano para você, disse, segurando suas mãos. E foi ali, entre lágrimas e orações, que ela entregou tudo o que carregava. O milagre não veio como ela imaginava. Não foi um raio de luz ou uma voz do céu. Foi o silêncio da madrugada, depois de semanas sem pesadelos. Foi o desejo de viver acordando dentro dela, como uma semente que finalmente rompe a terra. Foi o dia em que olhou no espelho e não viu mais uma vítima, mas uma filha de Deus. Hoje, Mariana serve no Ministério de Visitas. Ela vai aos hospitais, às ruas, aos lugares onde a dor ainda fala mais alto. E quando encontra alguém com os olhos tão vazios quanto os seus já foram, ela conta sua história sem vergonha. Eu também achei que não tinha saída, diz, segurando a mão da pessoa. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente parar de correr para sentir seu abraço. E assim, a corrente não para. Porque na CCB, cada vida transformada vira uma ponte para outra. Cada milagre é uma prova de que, onde o homem vê fim, Deus vê começo. E a luz que Rafael encontrou, que Mariana abraçou, continua acesa não só no altar,
mas no sorriso de quem descobriu que, em Cristo, ninguém está perdido para sempre. A família cresce, os corações se curam, e a história se repete, bela e verdadeira, a cada alma que chega em casa. No bairro mais simples da cidade, onde as casas são pequenas mas os sonhos ainda cabem nas janelas, morava o seu João, um homem de mãos calejadas e olhares cansados. Por anos, ele carregou o peso de uma promessa não cumprida, a de ver o filho, Pedro, livre das garras do vício. As noites eram longas, marcadas por ligações desesperadas, portas batendo e o cheiro de desespero que impregnava a casa. Até que um dia, quando já não sabia mais o que fazer, uma vizinha, aquela mesma que agora sorria diferente, bateu à sua porta. Era Mariana. Seu João, eu também já achei que meu filho estava perdido, disse ela, com uma calma que ele não entendia. Mas na CCB, a gente aprende que Deus não olha para o passado da gente, ele olha para o que a gente pode ser. Ela não falou de milagres como coisas distantes, mas como algo que ela mesma tinha vivido. E convidou, venha conosco domingo. Só venha. No início, seu João foi por educação, ou talvez por falta de opções. Mas quando entrou na igreja, algo o surpreendeu, não havia olhares de julgamento, nem palavras duras. Havia música que acalmava, pessoas que sorriam de verdade e um pastor que falava como se conhecesse cada dor daquele lugar. Deus não muda o passado, mas ele pode reescrever o futuro, disse o obreiro na mensagem. E aquelas palavras caíram no coração de seu João como sementes em terra sedenta. Dias depois, Pedro apareceu em casa. Não foi um milagre instantâneo, as marcas da luta ainda estavam nele, mas dessa vez, havia algo diferente em seus olhos. Pai, eu tive um sonho, confessou, com a voz trêmula. Sonhei que estava num lugar escuro, e uma mão me puxou para a luz. Quando acordei, lembrei da igreja que a senhora falou. Seu João não precisou dizer nada. Abraçou o filho e, pela primeira vez em anos, sentiu que a esperança não era só uma palavra. Hoje, Pedro está na CCB. Não como um caso perdido, mas como um testemunho vivo de que Deus não desiste. Ele ajuda outros jovens que, como ele, achavam que não havia saída. E seu João? Agora é ele quem visita as famílias que choram, quem segura a mão de quem desistiu de acreditar. Não é magia, não é sorte, ele diz. É Deus trabalhando quando a gente para de lutar sozinho. E assim, a história continua. Porque na CCB, cada vida que se levanta leva outra junto. Cada milagre é como uma pedra jogada na água, as ondas não param. Elas chegam onde o desespero morava, onde a dor parecia eterna, e provam que, em Cristo, até o impossível tem um nome, fé. A família cresce, os laços se fortalecem, e o que era escuridão vira luz, não por acaso, mas porque alguém, em algum lugar, decidiu acreditar que Deus ainda faz milagres. E Ele faz. Todos os dias. Na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, a notícia do milagre de seu João se espalhou como fogo em palha seca. Não demorou para que uma mulher chamada Dona Maria, mãe de 3 filhos e viúva há 5 anos, batesse à porta da igreja com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela carregava uma foto amarelada do filho mais velho, Pedro, que havia desaparecido há 2 anos depois de se envolver com más companhias. A polícia tinha desistido, os vizinhos cochichavam que ele devia estar morto, e até os parentes mais próximos já não falavam mais no assunto. Mas Dona Maria não conseguia enterrar a esperança. Foi numa tarde de quarta-feira, depois do culto, que ela encontrou seu João sentadinho no banco da frente, com a Bíblia aberta no colo. Sem jeito, ela se aproximou e contou sua dor entre soluços. Seu João ouviu tudo em silêncio, depois segurou suas mãos e disse apenas: "Vem comigo." Levaram ela até o pastor, que orou com ela ali mesmo, no meio do salão quase vazio. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias, mas uma oração simples, cheia de fé: "Senhor, se o Pedro ainda está vivo, traz ele de volta. Se não está, dá paz ao coração dessa mãe." 3 dias depois, enquanto Dona Maria varria a calçada em frente à sua casa, um carro velho parou na esquina. Um rapaz magro, de barba por fazer e olhos fundos, desceu devagar, como se não tivesse certeza se era bem-vindo. Era Pedro. Sujo, abatido, mas vivo. Ele contou que havia sido abandonado pela quadrilha em uma cidade distante, passara fome, quase desistira de tudo. Até que, numa noite, sonhou com a voz da mãe chamando por ele.
No dia seguinte, um caminhoneiro cristão o levou até a rodoviária mais próxima, e de algum jeito, ele conseguiu voltar. Quando Pedro entrou na CCB pela primeira vez, não sabia nem como se ajoelhar direito. Mas ali, entre os irmãos que o abraçaram sem julgar, ele encontrou algo que não conhecia: perdão. E não só de Deus, mas da própria mãe, que o recebeu com lágrimas nos olhos e um abraço que parecia não querer soltar. Eu nunca parei de orar por você, ela sussurrou. Hoje, Pedro é um dos jovens mais ativos na igreja. Ajuda na limpeza do templo, participa dos cultos e, nas horas vagas, visita os presídios da região para contar sua história. Se Deus me tirou do lixo, pode tirar qualquer um, ele diz, com a voz firme de quem já viu o fundo do poço e foi puxado para cima. E assim, como uma corrente que não se quebra, o milagre de seu João tocou Dona Maria, que tocou Pedro, que agora toca outras vidas. Porque na CCB, ninguém é esquecido. Cada oração é ouvida, cada lágrima é guardada, e cada história de dor tem um final diferente quando entregue nas mãos dele. Não é sorte. Não é coincidência. É o Deus que move montanhas quando seus filhos creem, mesmo que essa montanha seja um coração partido, um vício que escraviza ou um filho que se perdeu. E a história não para por aqui. Algum lugar, neste exato momento, tem alguém que ainda não sabe, mas está prestes a viver seu próprio milagre. Porque na CCB, a fé não é só uma palavra. É uma porta que se abre, uma mão que segura, uma voz que chama: venha. Ainda há esperança para você. O último elo da corrente. Quando Pedro sentiu a mão áspera de seu João puxando do poço, não eram só os braços que o salvavam, era a fé de um homem que, anos antes, também havia sido tirado das trevas. E ali, entre lágrimas e terra úmida, Pedro entendeu: o milagre não era só dele. Era de uma corrente que começara muito antes, com Dona Maria ajoelhada em seu quarto, clamando por um filho que ela nem sabia se ainda vivia. Era de seu João, que, após anos de bebida, ouvirá um irmão da CCB dizer: Deus não desiste de você, mesmo quando você desiste de si. Era de cada oração murmurada em silêncio, de cada mão estendida sem julgamento, de cada venha dito com a certeza de que a porta nunca estaria trancada. Naquela noite, Pedro voltou para casa. Não com vergonha, mas com uma Bíblia na mão e um propósito no peito. Sua mãe, que há anos rezava por ele, não reconheceu logo o filho que batia à porta até que ele sussurrou: Mãe, eu voltei. E quando ela o abraçou, não eram só dois corpos se encontrando, era os céus confirmando: nenhuma lágrima se perde. A reflexão que fica. O milagre não é o fim da história, é o convite para ser o próximo elo. Quantas vezes passamos por alguém que está à beira do seu próprio poço e nem percebemos? Quantas orações deixamos de fazer porque achamos que já tentamos de tudo? A lição não é que Deus só age nos grandes momentos, mas que Ele age através de nós, do abraço dado no momento certo, da palavra que parece simples mas salva, da fé que persiste mesmo quando a resposta demora. Na CCB, não há casos perdidos, só corações que ainda não ouviram o chamado. A lição que levaremos. A fé não é esperar que o mar se abra, é dar o primeiro passo na água, confiante de que Ele já está lá, segurando nossas mãos. Seu João, Dona Maria e Pedro não eram diferentes de você. Eles só escolheram acreditar que, no lugar onde a força humana acaba, a graça de Deus começa. E hoje, enquanto você lê isso, alguém está esperando que você seja a mão estendida, a voz que diz venha, a prova de que milagres ainda acontecem, especialmente quando menos esperamos. Porque a história não acabou. Ela continua em você.